Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos começando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês em 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14, que diz assim: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, existe um certo ponto na nossa vida cristã que nós teremos que decidir entre nos entregar por completo ou abrir mão da história que Deus escreveu para nós. A palavra de Deus vai dizer aqui, uns versículos antes deste que nós lemos, que Salomão tinha acabado de construir, a casa do Senhor, o palácio real. E tudo que ele tinha planejado fazer, a palavra diz que ele efetuou com sucesso. E então o Senhor aparece a Salomão e fala: olha, ouvi a sua oração, escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, aí vai iniciar o versículo que nós lemos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Existem momentos que nós enfrentamos diversas dificuldades. Olha o que a palavra fala: fechar o céu para que não haja chuva, gafanhotos que consomem as plantações, peste entre o povo. Tem momentos que nós olhamos assim a situação e nós pensamos: por que eu estou passando por tudo isso? E às vezes é só um momento que Deus separou para te aproximar dele, para fazer com que você seja mais íntimo. Existem tempestades na nossa vida, momentos difíceis na nossa vida, que são uma oportunidade de crescer na fé. Existe um hino muito bonito que eu gosto muito de cantar e ele fala: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Eu vejo aqueles discípulos no barco enfrentando grande tempestade e Jesus dormindo na proa. A gente pode pensar, mas nossa, Jesus estava no barco e mesmo assim eles enfrentaram tempestade, eles enfrentaram dificuldade, mas aquela tempestade, aquela dificuldade fortaleceu a fé dos discípulos. Como nós dissemos ontem, a disciplina, ela não é boa, ela não é agradável enquanto ela está sendo aplicada. Mas assim que nós passamos por ela gera frutos em nós. E assim foi com os discípulos no meio da tempestade. A disciplina que eles passaram ali gerou frutos, gerou fé, porque eles agora olham as ondas querendo naufragar o barco e eles falam: Jesus, como que você pode dormir? Você não importa que a gente vai morrer? E aí Jesus levanta calmamente, repreende o vento, repreende o mar. E a palavra de Deus fala que houve bonança. E eles ficaram indignados, perguntando um para o outro: mas quem que é esse que até o vento e o mar obedecem? Então, nós precisamos olhar para as nossas dificuldades e enxergar a oportunidade de conhecer um pouco mais de Deus. Nós precisamos olhar para as nossas dificuldades e decidir nos aproximarmos de Deus para enfrentarmos as nossas dificuldades com Ele. E é por isso que eu disse no começo que existe um ponto da nossa vida que a gente tem que decidir
se entregar por completo ou então abrir mão daquilo que Ele tem para nós. Por quê? Porque para nós chegarmos onde Deus quer que nós cheguemos, nós precisamos aceitar os processos. Pedro foi alguém que deixou tudo para trás. Pedro tinha ali a sua pescaria, tal. Quando Jesus se apresentou para ele e falou: olha, você não vai mais pescar peixe, eu vou te fazer pescador de gente. Gente, Pedro não quis nem saber. Ele largou barco, ele largou rede, ele largou peixe e ele foi atrás de Jesus. Errou no meio do caminho? Sim, demais. Todos nós erramos. Negou Jesus pelo meio do caminho? Negou também. Só que tudo ele levou como um aprendizado. Em tudo o Senhor estava dando crescimento para ele. Então, não importa se lá atrás ele errou. O que importa era que dia após dia ele melhorava. Quando nós somos crianças, nós somos tratados de uma forma. E quando nós crescemos, nós somos tratadas de outra. Por que eu estou falando isso? Porque de uma criança, nós não esperamos maturidade. Quando nós conversamos com uma criança, nós conversamos de um jeito diferente, para que ela entenda aquilo que nós estamos querendo passar. Quando nós conversamos com adultos, nós falamos de forma aberta e clara, porque espera-se que ele entenda aquilo que nós estamos falando. Na nossa vida cristã, nós precisamos crescer, porque nós não podemos, queridos, ficar no raso para o resto da nossa vida. Quando nós não sabemos nadar, a gente vai ali no raso, a gente primeiro molha o pé, a gente vê como tá a água e a gente vai entrando na cachoeira, a gente volta lá todos os dias até que nós consigamos nadar naquelas águas, até que nós consigamos mergulhar naquelas águas. O problema é que existem muitas pessoas que hoje em dia, na vida espiritual, elas se contentam em molhar os pés. E a vida cristã, ela não combina com o raso. A nossa vida cristã, ela não combina com as migalhas. Nós precisamos crescer. Nós precisamos nos entregar cada vez mais. Nós precisamos, como diz este versículo, nos humilhar, orar e buscar e nos converter dos nossos maus caminhos. Porque Deus não está mais falando a crianças que não sabem o que estão fazendo. Ele está falando a adultos que estão dia após dia fazendo suas escolhas. E nós temos duas escolhas: servir a Deus ou não, agradar a Deus ou não. Em tudo que nós vamos fazer, querido, existe um meio de agradar a Deus e um meio de desagradá-lo. E se nós desagradamos a Deus, nós estamos fazendo isso conscientemente, porque o Espírito Santo está o tempo inteiro disponível para nos ajudar, para nos orientar. Então, se nós escolhemos estar afastados de Deus, se nós escolhemos estar insensíveis à sua palavra, isso será cobrado de nós, porque nós não somos mais inocentes. Nós conhecemos a palavra. Quando foi a última vez que você buscou? Quando foi a última vez que você jejuou? Você se lembra? Quando foi a última vez que você orou com fervor? Quando foi a última vez que você se humilhou aos pés do Senhor? A gente não quer mais se humilhar. A gente vê o céu fechado, de modo que não há chuva, e a gente não se humilha. Nós vemos os gafanhotos, as dificuldades, devorando a nossa colheita, devorando a nossa plantação, e a gente não se humilha. Nós vemos a peste entrar na nossa casa, a doença entrar na nossa casa, os leitos de enfermidade, e nós não queremos nos humilhar. A gente prefere ver o gafanhoto comendo a plantação. A gente prefere ver a terra padecendo por falta de chuva.
A gente prefere ver os nossos morrendo, padecendo, do que nos humilharmos perante Deus. Mas neste dia, o Espírito Santo vem nos alertar que está na hora de nós nos humilharmos, que está na hora de nós orarmos, que está na hora de nós buscarmos, convertermos dos nossos maus caminhos. Está na hora de parar de brincar, está na hora de avançar, está na hora de deixar tudo para trás para seguir a Cristo. Eu não sei qual é o peso hoje que te prende no passado. Eu não sei se são os bens materiais que te seguram. Eu não sei se é um relacionamento fora da direção de Deus que está te segurando, que não te deixa alcançar o profundo, alcançar o extraordinário. Mas em nome de Jesus, neste dia, eu quero declarar, no nome de Jesus, que você será liberto se você quiser. Você precisa tomar uma decisão de abandonar aquilo que não te deixa chegar mais próximo do Senhor. Porque não adianta, queridos, nós nos contentarmos com o raso. Não adianta nós nos contentarmos com a água somente até os nossos joelhos. Nós precisamos crescer. Nós precisamos evoluir. Nós não estamos mais precisando tomar leite numa mamadeira. Tá na hora da gente comer arroz, feijão, carne, feijoada, porque Deus nos deu capacidade para digerir tudo isso. Tá chegando a hora, e a hora é essa de nós sabermos manejar a palavra do Senhor, de nós ganharmos almas para o reino de Deus, porque o reino de Deus está próximo. Quebre esse orgulho nesse dia e se humilhe perante a presença de Deus. Melody, mas eu estou muito cansado, eu não aguento orar. Ore mesmo cansado. Melody, mas eu estou ferido, eu não quero me humilhar. Se humilhe perante a presença de Deus. Porque a palavra diz que se nós nos humilharmos, que se nós orarmos, se nós buscarmos, e se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra. Nós oramos tanto por uma terra sarada, nós oramos tanto para que nossas vidas sejam restauradas. Talvez o que falta é a humilhação, é a oração, é a busca, é a nossa verdadeira conversão. E quando nós fizermos essas coisas, o versículo 15 vai acrescentar: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que fizer neste lugar. Você é este lugar. Você é o templo do Espírito Santo. Então, que nós possamos orar, nos humilhar, buscar, reconhecer os nossos erros e nos convertermos dos nossos maus caminhos, para que a nossa terra seja sarada, para que nós vejamos o céu se abrirem, derramarem chuvas de bênção, para que nós vejamos os gafanhotos, o devorador, saindo da nossa colheita, saindo da nossa plantação, e que nós tenhamos acesso a uma colheita grandiosa, 100 por 1. Que nós possamos fazer essas coisas para que nós vejamos a peste, a doença sair de dentro da nossa casa, a opressão sair de dentro da nossa casa. Porque quando nós nos humilhamos, quando nós oramos, buscamos e nos convertermos dos nossos maus caminhos, os olhos do Senhor estão sobre nós, os ouvidos do Senhor estão voltados à nossa oração, o perdão do Senhor nos cobre e a cura do Senhor é derramada sobre a nossa terra. A cura do Senhor hoje é derramada sobre o teu emocional, sobre o teu físico e sobre o teu espiritual. Em nome de Jesus, o Senhor está curando a nossa vida espiritual neste dia, através da nossa humilhação, através da nossa busca
Eu creio que o Senhor está curando o nosso espiritual. Eu creio que o Senhor está trazendo os frutos do Espírito Santo, nos trazendo o amor, a bondade, a benignidade, a longanimidade. Sim, o amor. Para aqueles que estão cheios de ódio hoje, para você que está com raiva hoje, que está cheio de mágoa, de rancor, o Senhor hoje traz o fruto do Espírito Santo dele, o amor sobre a tua vida, a bondade sobre a tua vida, para que você consiga retribuir com o bem aquela pessoa que te fez o mal, a longanimidade. O Senhor hoje derrama sobre a tua vida o equilíbrio do Espírito Santo, que nós possamos buscar, nos humilhar, orar, para que nós alcancemos dons, discernimento espiritual, porque o Senhor tem prazer de abençoar e derramar essas coisas maravilhosas sobre nós. Amém? Eu vou orar por você. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por este momento maravilhoso que nós tivemos na Tua presença. Que nós possamos, meu Pai, ser movidos pelo Teu Espírito Santo hoje, para que nós oremos, para que nós Te busquemos, para que nós desçamos mais, Pai, nos humilhemos perante os Seus pés, que nós possamos reconhecer os nossos pecados e nos converter dos nossos maus caminhos, Pai, para que nós vejamos as Tuas mãos sarando a nossa terra. Em nome de Jesus. Amém.